Muito bem. Então, eu vou gravar aqui a reunião de hoje, né? O encontro de hoje, em preparação para a seletiva, né, das Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Tá ok? Então, pessoal, boa noite, né? E aí nós vamos discutir aqui um pouquinho de astronomia, rever alguma coisa, né, relacionada com a aula passada. E aí, a gente, então, partir, né, para a nossa aula de hoje. Beleza? Então, muito bem. Vocês estão vendo aí agora, né? Deixa eu abrir aqui o Teams no meu celular para poder seguir, senão eu fico perdido aqui. Eu não consigo ver a minha apresentação. Então, entrar, adicionar esse dispositivo, e aí, ok. Beleza. Vou fechar isso aqui. Tudo beleza. Então, pessoal, vocês podem ver aí, né, na minha tela de apresentação. Por que não quer girar? Vamos lá. Agarrado aqui. Liberando o giro da tela. Então, aqui. Por que a tela não quer girar? Deixa um pouquinho liberar a memória RAM. Retornar a reunião. Pronto. Agora está ok. Então, vamos lá. Então, relembrando um pouquinho, né, dos conceitos da aula passada, eu discuti aqui com a Lavínia, estava online, a ideia, né, as ideias relacionadas a... Tem alguma coisa errada aqui que eu não coloco no conteúdo. Oi. 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 Olá. Oi. 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 Sem áudio. Oi. 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 Agora deu. Beleza. Agora está tranquilo. Eu vou cortar essa parte da gravação fora. Então, na aula passada, nós discutimos a respeito das coordenadas celestes, né?
A Lavínia estava online comigo aí, né? E nós conversamos e resolvimos, né, até algumas questões, uma questão relacionada às coordenadas celestes. Foi essa questão que eu estou apresentando aqui agora, né, que envolvia a constelação do Cruzeiro do Sul. Pois então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais, né, a respeito de coordenadas celestes e também sobre a movimentação dos astros no céu, ok? Então, muito bem. Eu quero voltar aqui, então, né, lembrando que isso aqui, a gente está falando das coordenadas horizontais, né, onde eu tenho aqui esse ângulo afastando em relação ao norte, que é o ângulo do azimute, e aqui nós temos o ângulo, ou a altura da estrela, que a gente chama de elevação, ok? Então, você tem aqui, ó, a altura da estrela, beleza? Aqui está a altura, e aqui está o ângulo do azimute, sempre tomando como referência o norte e girando em sentido horário, ou seja, saindo do norte, leste, sul, oeste e retornando, portanto, ao norte. Tá bom? Então, o que a gente vai ver aqui agora, né? Nós vamos pegar aqui o movimento. Primeiro, eu vou pegar aqui rapidamente, só falar um pouquinho sobre o movimento do Sol no céu. Tá? Para nós, a gente que mora aqui no hemisfério sul, eu coloquei aqui as coordenadas mais ou menos de São João Evangelista mesmo, Sabinópolis, Goiânia, está aí em torno de 20 graus sul. Se a gente observar o Sol durante o ano inteiro, nós vamos perceber que o Sol vai ter um movimento aparente em torno da Terra e durante o ano todo ele vai ocupar, né, algumas posições no céu. Vai ter época que ele vai estar mais alto no céu, vai ter época que ele vai estar mais baixo no céu. Então, aquela época em que ele parece estar um pouco mais baixo no céu, isso quer dizer, se você pensar nas coordenadas horizontais, né, a época em que o Sol vai atingir uma altura menor em relação ao horizonte é justamente a época em que, para nós aqui no hemisfério sul, corresponde ao inverno, né? Quando é inverno para nós aqui no hemisfério sul, o Sol ele está mais deslocado para a região norte da Terra. Isso devido à inclinação do eixo do nosso planeta. Então, o Sol estando mais ao norte, para nós, como nós precisamos de olhar justamente para o lado norte para poder enxergar o Sol, a gente vai perceber que ele vai atingir uma altura menor em relação ao horizonte, justamente nessas épocas em que ele está virado para o norte. E se a gente olhar aqui, né, de frente para o norte, vejam, eu estou aqui, né, posicionei aqui essa simulação, de tal forma que o sul está virado para nós e lá para o lado contrário está o norte. Então, se a gente observar, o Sol no Polo Norte é essa bolinha que eu estou seguindo aqui, né? O Sol mais no hemisfério norte, onde para nós é o inverno, o Sol ele atinge uma altura muito baixinha em relação ao horizonte. E percebam que o arco que ele descreve no céu é justamente o menor arco possível. Isso quer dizer que o tempo, né, que o Sol permanece no céu durante o inverno é o menor possível, razão pela qual a conversão da luz solar pela superfície da Terra em calor, ela é comprometida por causa do menor tempo de iluminação solar. Razão também pela qual a temperatura não sobe muito, e então é a época de frio, que caracteriza, né, o universo, o inverno aqui para nós que estamos no hemisfério sul, ok? Com o passar do ano, a gente percebe que o Sol ele atinge um afastamento máximo para o norte. Esse afastamento máximo para o norte no céu, ele acontece exatamente no mês de junho, exatamente no solstício de inverno, ok?
Esse afastamento máximo para o norte corresponde à menor duração do dia e, portanto, a uma maior duração da noite. Então, no solstício, nós temos a maior noite e o menor dia no inverno. Claro que eu estou me referindo à palavra dia aqui como sendo duração da claridade, né? Eu estou me referindo a dia como a claridade do dia. Então, durante o inverno, nós temos uma claridade que dura menos tempo e uma escuridão da noite que dura mais tempo. Isso devido ao menor arco que o Sol descreve no céu durante a época de inverno, a menor duração da estadia, né, digamos assim, do Sol no céu durante o dia. Bom, o ano passa e aí nós vamos ter uma época, né, sobretudo nos meses de março e setembro, nós vamos ter justamente em março e setembro uma situação em que o Sol ele vai passar exatamente em cima do equador terrestre. Ou seja, nós temos a projeção do equador terrestre lá no céu. O Sol, ao meio-dia, ele vai estar exatamente em cima do equador celeste. Quando isso acontece, nós temos uma época do ano que a gente chama de equinócio. Equinócio significa dia e noite de igual duração. Então, nesse dia, nós vamos ter um dia que dura 12 horas e uma noite que também dura 12 horas. Nessa época, também, a gente tem um fenômeno muito bacana. Tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul da Terra recebem sol na mesma quantidade. Ou seja, tanto a porção norte do hemisfério da Terra quanto a porção sul da Terra são iluminados igualmente. Isso acontece no equinócio. Quando é equinócio de primavera? Para nós, lá no hemisfério norte, é o equinócio de outono. Quando é equinócio de outono para nós, lá no hemisfério norte, nós teremos o equinócio de primavera. Equinócio, então, dia e noites iguais, iluminação das porções norte e sul da Terra iguais. Por isso, equinócio, igual. Algum tempo depois, cerca de 3 meses depois, nós vamos estar passando para a situação oposta à do solstício que acontece em junho, para nós. Nós vamos ter um outro solstício que acontece em dezembro. No dezembro, no mês de dezembro, nós estamos aqui no hemisfério sul no verão. O hemisfério norte está no inverno. Por isso que eles celebram o Natal com o Papai Noel de trenó. Nós celebraríamos o Natal com o Papai Noel andando em prancha de surf, porque está quente para chuchu, não é verdade? Então, o que acontece nessa época do ano? Se a gente observar bem, o arco descrito pelo Sol no céu, na época, no mês de dezembro, ele é o maior arco possível. E aí o Sol atinge para nós aqui do hemisfério sul a elevação máxima, ou seja, a altura máxima em relação ao horizonte, tomando como referência, né, o nosso horizonte. E aí, como o Sol vai ter essa elevação máxima, ele vai permanecer um tempo maior no céu, o que significa que nós vamos ter uma iluminação mais duradoura da superfície da Terra. Isso vai fazer com que a superfície da Terra tenha mais energia luminosa para converter em calor. Portanto, as temperaturas sobem muito, razão pela qual nós temos, então, o verão. Tá ok? Então, muito bem. Então, olha só, o Sol se move no céu dessa maneira. Ele fica, durante o ano, indo, durante uma parte do ano, para nós, ele vai mais alto no céu, mais para o sul. Mais baixo no céu, mais para o norte.
mais alto no céu, mais para o sul. O Sol, então, descreve um zigue-zague de vai e vem entre o solstício de inverno, o solstício de verão, o solstício de inverno, o solstício de verão. Passando, obviamente, nessa ida do solstício do inverno para o solstício de verão, ele passa no equinócio. E do solstício de verão para o solstício de inverno, ele passa novamente no equinócio. Então, durante o ano, nós temos 2 solstícios e, portanto, 2 equinócios. Tá ok? Muito bem. Se a gente observar isso, né? Olha só, uma maneira mais fácil. Aqui eu estou simulando a gente olhando para o hemisfério norte. Está aqui o Sol no céu. Tá? Então, eu vou voltar aqui o Sol um pouquinho. Olha, vou deixar ele aqui assim, né? Vou ligar aqui o Sol andando no Sol. Aqui ele está na sua posição, não é a posição mais alta do céu. Então, nós vamos deixar ele fazer uma volta, lembrando que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Essa linha que está aparecendo aqui, ó, onde o Sol está se movendo, né, que descreve a trajetória do Sol, é aquela linha que eu chamei na aula passada de eclíptica, né? Pontilhado aqui nós temos o equador celeste, que é a projeção do equador da Terra no céu. E aqui nós temos um ponto onde a eclíptica e o equador celeste se tocam. Esse ponto que está passando aqui agora é justamente o ponto vernal, né? Aquele ponto que serve de zero para a referência do sistema de coordenadas, tá? Equatorial. Então, eu vou deixar o Sol subir. Veja, o Sol nasceu a leste, nós estamos em setembro, tá ok? E eu vou dar uma paradinha no Sol quando ele chegar aqui em cima, ó, tá ok? Eu vou ficar de olho aqui, beleza? Então, olha, puf, parei o Sol. Vejam que o Sol está aqui no ponto mais alto do céu. É a altura máxima que o Sol está atingindo em relação ao nosso hemisfério norte. Tá ok? Eu vou navegar aqui nos meses para a gente poder dar uma olhada. Vejam, eu vou voltar para setembro, agosto, vou voltar aqui agora para julho, vou voltar para junho. Se eu deixar o Sol, vocês viram que em setembro o Sol ele atinge o céu nesse ponto aqui, ó, ok? Olha a altura do Sol em relação ao nosso horizonte. Então, agora eu vou voltar para junho, agosto, junho, julho. Eu vou colocar aqui para girar de novo e a gente vai ver, né, que o Sol, tá ok? Ele vai nascer aqui no leste e nós vamos esperar ele chegar aqui de novo. Tá ok? Então, olha só, lá vem o Sol, lá vem o Sol, lá vem o Sol. Está demorando muito. Deixa eu tirar esses nomes aqui para não atrapalhar. Então, vamos lá. Sol, Sol, Sol. Cadê o Sol? Ele aqui. Chegou o Sol aqui, ó. Aqui está o Sol. Ó, olha o Sol onde ele está. Tá bem? Olha o Sol, olha o Sol. Vamos esperar ele chegar na altura máxima. E aí eu vou parar o Sol. Vejam agora. Aqui. Reparem para vocês verem que em setembro o Sol passou nessa posição aqui, ó. Estava aqui em cima. Vejam que em junho, né, o Sol está passando mais baixo em relação ao horizonte. Ele está mais próximo do horizonte. E repare que o tempo que ele vai gastar para percorrer esse arco pontilhado aqui, ó, tá, vai ser menor do que aquele que ele gasta para percorrer esse outro arco aqui de cima. Então, a duração do dia aqui em junho vai ser menor e a duração do dia em setembro será maior. Eu vou voltar de novo aqui o tempo para o mês de março. Por que o mês de março? Porque o mês de março é aquele em que ocorre o outro equinócio, que é o equinócio para nós aqui do hemisfério sul, o equinócio de outono,
No hemisfério norte, o equinócio é o equinócio de primavera. Então, eles estão entrando na primavera, nós estamos entrando em março, no outono, saindo, portanto, do verão, entrando no outono. E aí vem aqui o Sol, tá? Passando, obviamente, aí está o Sol. Então, ele nasceu ao leste, nós vamos deixar ele caminhar aqui à vontade, tá? E eu falei uma bobagem, a linha cheia aqui, na verdade, ela é o equador celeste, né? A pontilhada que é eclíptica. Então, olha só, olha só, olha só, tum! Olha lá, o Sol atingiu a sua altura máxima de novo. Então, veja, durante o mês de junho, ele passou mais ou menos aqui, mais baixo em relação ao horizonte, e agora em março ele está cá em cima de novo. Então, nós vamos mudar agora para dezembro, ok? Ó, eu vou jogar isso aqui agora em dezembro. Fevereiro, janeiro, dezembro. Vou colocar o Sol para girar de novo, para a gente poder enxergar. Então, pessoal, eu tinha, né, cometido um equívocozinho aqui agora. A linha tracejada aqui, ó, é a eclíptica, e a linha, portanto, essa linha contínua, ela é o nosso equador celeste. Ok? Então, lá vem o Sol. Mas, cadê o Sol? Né? Cadê o Sol? Vamos esperar ele vir. Vejam, aqui agora o Sol vai nascer. Repare que a gente nem está vendo o Sol nascendo. Ele está seguindo aqui a eclíptica, né? Então, olha onde que ele vai passar aqui. Ó. Se eu deixar do jeito que está aqui, nós não vamos conseguir ver o Sol. Então, eu vou parar aqui um pouquinho. Olha, ele já aparece aqui, ó, né? Então, olha só, eu vou ter que baixar isso aqui um pouco para a gente poder enxergar. Porque senão a gente não consegue enxergar isso. Tá bom? E vejam que nem conseguir baixar não dá, né? Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou ter que ir um pouquinho mais para sul para não poder abaixar ali. Estou abaixando o meu sistema de coordenadas e vejam que aqui está o equador celeste, tá? E vejam que o Sol está passando bem acima do equador celeste. Então, olha só, para vocês terem uma ideia. Vamos parar ele aqui na mesma posição. Eu vou parar o Sol aqui. Vejam, se eu deixar na latitude nossa de São João Evangelista, a gente não consegue nem ver o Sol. Ou seja, ele está com o seu afastamento máximo do polo, do ponto cardial norte, né? Do hemisfério, daqui, ó, do horizonte norte. Então, veja, em junho, o Sol passa para nós abaixo do equador celeste. Quer dizer, a altura dele em relação ao polo norte é pequena. Em março e setembro, ele passa em cima do equador celeste. A altura dele em relação ao ponto cardial norte, ao horizonte norte, é um pouco maior. E em dezembro, o Sol passa muito alto em relação ao horizonte norte. A elevação dele é máxima. Então, o Sol vai descrever um círculo no céu, uma trajetória no céu que é muito grande. E a duração do dia, então, será muito grande. Razão pela qual nós temos, então, o aquecimento da Terra e, então, o verão, como a gente já viu. Ok? Então, esse é o movimento do Sol no céu, o movimento aparente do Sol no céu. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o movimento de alguns planetas no céu, para a gente poder dar conta de resolver algumas questões aqui, tá ok? Então, o movimento dos planetas, eu quero lembrar a todos, né, que aí eu estou apresentando para vocês, né, um PowerPoint falando sobre, então, o movimento dos planetas. Deixa eu ver se eu consigo fazer o modo apresentação ficar nessa tela para vocês poderem ver. Deu. Então, olha só, um detalhe importante. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, tá? Reparem aí, né, que o movimento dos planetas ele é regido pelas leis de Kepler. Né? A gente sabe que os planetas giram em torno do Sol ou os planetas giram em torno da sua estrela, de acordo com como descreve as leis de Kepler. Em especial, nós estamos falando do sistema solar, né? Os planetas do sistema solar. Então, a gente tem que lembrar que, de acordo com a primeira lei de Kepler, o planeta ele gira em torno do Sol e a órbita do planeta é uma elipse. Uma elipse é como se fosse um disco achatado.
E essa elipse, ela possui dois pontos principais que a gente chama de foco. E o Sol está localizado em um desses focos. Uma consequência disso é que vai ter uma certa época do ano em que o planeta vai estar mais próximo do Sol e vai ter uma certa época do ano em que o planeta vai estar mais afastado do Sol. Um detalhe aqui está tudo muito exagerado, né? Esse próximo aqui, esse afastado, eles estão muito grandes. Na verdade, a elipse, ela é quase um círculo, de tal forma que o mais afastado e o mais próximo, eles são quase iguais, principalmente quando a gente fala na Terra. A diferença de mais afastado para mais próximo, no caso da Terra, dá em pouco mais de 2 milhões de quilômetros, o que não é praticamente nada, ok? Aí o que acontece? Como o planeta ele passa uma certa época do ano perto do Sol e outro mais afastado do Sol, esse perto do Sol, aqui a posição mais próxima, a gente chama de periélio. E o mais afastado a gente chama de afélio. Então o Sol tem o periélio e o afélio. Todos os planetas têm um periélio e um afélio, tá? Que correspondem, de novo, à posição mais próxima, periélio, e afastada, afélio. O planeta também, ele, de acordo com a segunda lei de Kepler, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Isso faz com que o planeta, quando está perto do Sol, ele ande mais rápido. Ele tem uma velocidade maior. No caso da Terra, 30,2 km por segundo. E quando ele está mais afastado, ele tem uma velocidade menor. No caso da Terra, em torno de 28 km por segundo. Tá ok? Então, o que acontece? Então, o planeta ele faz o seguinte, ó. Quando ele está longe do Sol, ele anda devagar. Aí, quando ele começa a se aproximar do Sol, a velocidade dele aumenta, ele acelera, passa correndo, diminui a velocidade, ralenta. Acelera, passa correndo, diminui a velocidade, ralenta. Então, o movimento de um planeta em torno do Sol não é um movimento uniforme. É ora acelerado, ora retardado, ora acelerado, ora retardado. Acelerado quando ele vai de longe para perto. Retardado quando ele vai de perto para longe. A Lua em torno da Terra também tem uma órbita elíptica. Então, ela tem uma posição mais próxima da Terra e uma posição mais afastada da Terra. No caso da Lua, essa posição mais próxima e a posição mais afastada não recebe o nome de afélio e de periélio. O afastado e o próximo recebem o nome de apogeu e perigeu. Perigeu próximo, apogeu afastado. Lembre-se que o afastado começa com A, afélio para o planeta, apogeu para a Lua. Periélio, perigeu, próximo. Tudo com P, tá ok? Bom, aí o que acontece? Então, se o planeta vai do periélio para o afélio, ele retarda. Ele tem movimento retardado, que a velocidade dele diminui. Se ele vai do afélio para o periélio, ele acelera, que a velocidade dele aumenta. No caso da Lua, quando ela sai do perigeu e vai para o apogeu, a velocidade da Lua diminui. Ela tem um movimento retardado. E quando ela sai do apogeu e vai para o perigeu, a Lua acelera. Ela tem um movimento acelerado, porque a velocidade da Lua aumenta. Ok? Então, essas leis de Kepler, elas ditam a velocidade dos planetas e a velocidade da Lua. Ok? Que não é constante. E nós temos também, né, a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler é aquela que relaciona o período, né, que é o tempo gasto para um planeta dar uma volta em torno da estrela. Então, de acordo com a terceira lei de Kepler, nós temos o seguinte, que o quadrado do período dividido pelo cubo do raio é sempre constante. O que é o período?
é o tempo que o planeta ou que o astro demora para dar um giro completo em torno do outro. No caso do planeta, em torno da estrela. No caso da Lua, em torno da Terra. Então, o período é o tempo gasto para dar uma volta. E aquele raio é a distância que existe entre os dois astros. Ou, por exemplo, entre a Terra e o Sol, ou entre a Terra e a Lua. Então, veja que o quadrado do tempo que o planeta gasta para dar uma volta está relacionado com o cubo do raio, de tal forma que essa relação dá sempre um número constante. Isso quer dizer o seguinte: quanto mais longe um planeta está de sua estrela, o que acontece? Quanto mais afastado está um planeta da estrela, mais tempo ele vai demorar para dar uma volta. No caso, por exemplo, Mercúrio demora 88 dias para dar uma volta em torno do Sol. Terra, 365 dias. Ok? E por aí vai. Se você pegar, né, os planetas mais afastados, nós temos o caso, por exemplo, de Saturno, que demora 12 anos terrestres para dar uma volta em torno do Sol. Quanto mais longe, mais tempo demora para dar uma volta em torno do Sol. Então, os planetas, eles têm, tá, um movimento muito característico, e esse movimento dos planetas no céu, eles chamam muita atenção e são cheios de detalhezinhos que nós vamos discutir aqui agora. Então, veja só. Nós temos dois tipos de planetas. Os planetas são classificados em dois grandes grupos, os chamados planetas interiores e os planetas exteriores. O que é um planeta interior? É aquele que está entre o Sol e a Terra. Então, nós temos dois planetas interiores, Mercúrio e Vênus. Então, dois planetas interiores. Quem são os planetas exteriores? É aqueles que estão além da órbita da Terra. Então, nós temos Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nós temos 5 planetas exteriores. Vamos falar primeiro dos planetas interiores, que são Mercúrio e Vênus. O movimento de Mercúrio e Vênus tem algumas características que são importantes de vocês saberem. Como eles estão entre o Sol e a Terra, eles não se afastam muito do Sol no céu. Então, normalmente, eles podem ser vistos ou no pôr do Sol ou no nascer do Sol, sempre próximos do Sol. Tá? O suficiente para que eles possam ser observados durante um tempo de escuridão. Que característica, né? Que é uma característica da nossa, que a gente chama de noite, tá? Quando a gente está mergulhado na sombra da Terra. Então, quando um planeta interno gira em torno do Sol, a gente pode observá-lo em 4 posições que eu vou destacar aqui para vocês. A primeira posição é aquela em que o planeta está mais próximo da Terra. Essa bola grande cinza aqui, ó, tá? Que eu estou passando o mouse em cima dela, representa o nosso planeta Terra, tá ok? Então, veja, se a gente pensar, por exemplo, Mercúrio girando em torno do Sol, ele vai descrever essa trajetória aqui, ó, tá ok? Ele vai descrever essa trajetória no sentido que eu estou mostrando para vocês, com o mouse. Nós temos aqui 4 posições, 1, 2, 3 e 4. A posição 2 é aquela que Mercúrio ocupa quando ele está na menor distância entre ele e a Terra. É aquela em que é a menor distância entre Mercúrio e a Terra. Quando isso acontece, Mercúrio e Terra estão alinhados junto com o Sol. Então, você tem um alinhamento perfeito. Mercúrio, Terra e Sol. Tá ok? Aí nós vamos ter a menor distância existente entre Mercúrio e a Terra. Se eu pensar no planeta Vênus, o planeta Vênus também gira em torno do Sol e vai chegar uma época, quando ele passar por essa posição 2, ele também vai estar mais perto da Terra, ok? Nessa época que ele está mais perto da Terra, observe, se você olhar para o planeta, você vai estar olhando também na direção do Sol. Como o planeta é muito pequeno em relação ao Sol, e o seu brilho é desprezível em relação ao Sol, o planeta está invisível nessa época, ok? Então, normalmente, quando Mercúrio e Vênus passam nessa posição mais próxima da Terra,
a gente não consegue observá-los. Eles não estão visíveis. Porém, há uma época em que ocorre um fenômeno muito bacana, em que esses planetas se tornam visíveis. Que época é essa? É quando ocorre um fenômeno que a gente chama de trânsito. O que é um trânsito? O trânsito de um planeta acontece quando ele passa na frente do Sol. Quando ele passa na frente do Sol, exatamente na frente do disco solar, ele pode ser visível. Mas, na maioria das vezes, a gente não consegue perceber, principalmente quando se trata de Mercúrio, a gente não consegue observá-lo a olho nu. É necessário a gente utilizar um telescópio. Por quê? Porque o diâmetro do planeta Mercúrio é estupidamente pequeno quando comparado com o diâmetro do Sol. Tá ok? Então, eu vou buscar aqui uma imagem só para vocês verem como é que acontece o trânsito de Mercúrio. O que a gente vê quando a gente observa o planeta Mercúrio passando na frente do disco do Sol. Tá ok? Então, vejam só. Vejam só, né? Eu tenho que abrir a imagem para vocês poderem ver. Espera aí que está só carregando aqui, senão não vai dar tempo, não. A internet está ruim. Então, reparem o seguinte, ó. É uma espécie de um pequeno vídeo. Não, é tanta propaganda que mata a gente de raiva. Então, está aqui o vídeo para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é um vídeo onde a gente pode observar, tá? O trânsito de Mercúrio. Veja, 9 de maio de 2016. Aqui você tem o Sol. Olha o tamanho de Mercúrio perto do Sol. Isso acontece quando Mercúrio passa por aquela posição 1 que eu apresentei para vocês. Olha, a gente vê o planeta passando na frente do disco solar. Ok? Esse fenômeno, mais uma vez, se chama trânsito. Ok? Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui agora, tá? Enquanto a gente fala. Então, existe, para os planetas interiores, existe o fenômeno do trânsito. Ok? No caso do trânsito de Vênus, como Vênus está mais próximo de nós, e ele também, no caso, né, ele é bem maior que Mercúrio, quando acontece o trânsito de Vênus, se você tiver um filtro solar para poder observar o Sol, não pode olhar o Sol com radiografia, tá? Não pode olhar o Sol com fotografia, com aqueles filmes fotográficos queimados. Você não pode fazer isso, porque você pode causar graves problemas de visão. Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem, é só uma foto, tá? De Vênus passando na frente do Sol. Quando Vênus passa na frente do Sol, ou seja, quando ocorre o trânsito de Vênus, ele é visível, ok? E Mercúrio também, com instrumentos. Eu já tive aí na escola uma vez mostrando para os meninos o trânsito de Mercúrio e o trânsito de Vênus através da projeção com o telescópio, ok? Então, o pessoal da escola já viu esse fenômeno, para vocês terem uma ideia. Então, essa posição 1 é aquela, aliás, a posição 2 é aquela onde nós temos a ocorrência do trânsito dos planetas. Essa posição ela é chamada aqui ó, de conjunção inferior. Por que conjunção inferior? É quando o planeta está mais próximo da Terra. Se a gente pensar na posição oposta, que é essa posição 4 mostrada aqui em cima, lembre-se que o planeta está girando em torno do Sol, descrevendo um círculo menor que o da Terra. Aí o que acontece? Nessa posição, o planeta está em oposição. Ele está em oposição ao Sol. Ele está passando atrás do Sol. Ele não é visível daqui da Terra também, na maioria das vezes. Ok? E aí, quando isso acontece, nós temos o planeta em sua conjunção superior. É a maior distância que ele pode ter da Terra. É o maior afastamento entre o planeta e a Terra. As posições 1 e 3, que são chamadas de elongação máxima ou máxima elongação, o que é essa posição? O que acontece? Quando a gente olha esses planetas no pôr do Sol,
a gente pode ver que o planeta ele está afastado em relação ao Sol um determinado ângulo. Esse ângulo de afastamento a gente chama de elongação. Quando ele está no ângulo máximo, quando ele está o mais afastado possível do Sol, nós temos a chamada máxima elongação. Se o planeta estiver no pôr do Sol, sendo visto no pôr do Sol, nós vamos ter a máxima elongação para leste. Se ele estiver sendo visto no nascer do Sol, nós vamos ter a máxima elongação oeste. Ok? Então, a elongação máxima é o máximo afastamento angular entre o planeta e o Sol. Quando ele está nessa elongação máxima, é uma boa época para a gente poder observar o planeta. Por quê? Porque quando ele está na elongação máxima, ele vai, se ele estivesse sendo olhado no poente, no oeste, ele vai demorar muito tempo ainda para se pôr depois do Sol. Se ele estiver no nascente, ele vai nascer muito antes do Sol. Então, nós teremos ainda condições de luminosidade ideais para observar os planetas. Nós ainda temos muita escuridão, um tempo longo de escuridão para poder observar os planetas. Tá ok? Então, quando eles estão nessa máxima elongação, é a época ideal para a gente poder observar os planetas interiores. Tá ok? Então, olha só, um detalhe importante. Quando um planeta ele está... Veja bem, quando a gente olha ele no céu, girando em torno do Sol, vai ter uma época que ele vai estar andando de oeste para leste e uma época em que ele vai estar andando de leste para oeste. Então, por exemplo, você está olhando o planeta no pôr do Sol. Vênus vai começar a aparecer daqui a alguns dias no pôr do Sol. Você vai ver que no início, Vênus vai estar no pôr do Sol, quer dizer, a oeste, mas ele vai estar se afastando do horizonte dia após dia. Então, se ele está se afastando do horizonte, ele está andando na direção do leste. Ele está indo em direção ao leste. Aí ele vai atingir a sua elongação máxima e depois ele vai começar a se aproximar de novo do oeste até sumir. Então, quando o planeta se move para o leste, nós temos um movimento que a gente chama de movimento direto. E quando ele se move para o oeste, nós vamos ter um movimento que a gente chama de movimento retrógrado. Então, se o planeta está indo de leste para oeste, tá? De leste para oeste, nós temos um movimento retrógrado. Se ele está indo de oeste para o leste, nós vamos ter um movimento direto. Isso acontece com todos os planetas, sejam interiores ou sejam exteriores. No caso dos planetas interiores, tá? Quando a gente olha isso no horizonte, no pôr do Sol ou no nascer do Sol, o que a gente vai ver? Olha só que bacana. Aqui nós temos uma situação em que nós temos o Sol nascendo e aqui nós temos a órbita de um planeta. Pode ser Mercúrio, pode ser Vênus. Tá ok? Então, veja. Quando o planeta ele emerge, né? Quando ele começa a subir em relação ao leste, olha só, ele vai aparecer, olha só que bacana, para nós que moramos no sul, ele vai aparecer à esquerda do Sol e vai começar a se afastar do horizonte leste, porque o Sol está nascendo. É leste. O Sol nasce no leste. Então, como o planeta vai aparecer à esquerda e vai começar a afastar do horizonte leste, significa que ele está se movendo em direção ao oeste. Ou seja, ele tem um movimento retrógrado. Ele vai movendo em movimento retrógrado, subindo, subindo, subindo em relação ao horizonte e vai atingir a altura máxima em relação ao horizonte. Quando ele atingir essa altura máxima, nós temos a elongação máxima. A elongação máxima a oeste. Foi o tanto que ele foi para o oeste. Aí o que acontece? Com o passar dos dias, ele vai de novo se aproximar do horizonte, se aproximar do horizonte, se aproximar do horizonte. Isso considerando a mesma situação em que o Sol está nascendo. Então, você tem uma determinada época, ele se afasta do horizonte, atinge a elongação máxima e depois ele se aproxima do horizonte. Quando ele se aproxima do horizonte,
Ele está indo para o leste, ele está indo para o horizonte leste, ele está se movendo na direção ao leste. Aí nós temos o movimento, que é o movimento direto. As conjunções acontecem no nascer do Sol, à esquerda, quando o planeta estiver à esquerda do Sol, na mesma linha do horizonte, nós temos a conjunção inferior. Quando ele estiver à direita do Sol, na mesma linha do horizonte, nós vamos ter a conjunção superior, que correspondem a essas duas posições, 1 e 3, aqui na minha figura, tá? A conjunção inferior, aliás, desculpa, que correspondem às posições 4 e 2 aqui dessa figura, tá, ok? Agora, uma observação importante. Quando nós vamos para o pôr do Sol, nós vamos ter uma situação muito parecida com essa. Só que o que a gente vai ter? Nós vamos ter o planeta aparecendo, né? Aí, em relação ao Sol, e ele vai se afastar do horizonte oeste, se afastar do horizonte oeste. Então, se ele está se afastando do horizonte oeste, ele está indo para o leste. Então, ele está em movimento direto. Aí ele atinge a elongação máxima, e aí, de repente, ele começa a cair em direção ao horizonte oeste. Ele vai se aproximando do horizonte oeste, vai se aproximando do horizonte oeste. Quando ele está se aproximando do horizonte oeste, ele está indo na direção do oeste. Aí nós temos um movimento que a gente chama de movimento retrógrado. E aí nós vamos sair de uma conjunção superior para, portanto, uma conjunção inferior. Ok? Lembrando, a máxima elongação, que é a altura máxima que o planeta atinge em relação ao horizonte, é a melhor época para podermos observá-lo. Tá, ok? Então, quando o planeta se move de oeste para leste, de oeste para leste, nós temos o movimento, olha, de oeste para leste, nós temos o movimento direto. Quando nós temos de leste para o oeste, nós temos o movimento retrógrado. Então, vamos lá. Nós vamos precisar disso para resolver algumas questões. Então, a elongação máxima, a gente já viu que é a máxima, que é o máximo afastamento angular visível, visual do planeta em relação ao Sol, tá? E ele acontece tanto a leste quanto a oeste do Sol, ok? E aí nós vimos também, né, a questão das conjunções. Agora a gente vai falar, nós vamos ver só um pouquinho sobre os planetas exteriores. O planeta exterior está além da Terra. Então aqui, ó, a Terra está aqui, tá? O Sol está aqui assim representado por esse chumaço aqui. Aqui está a Terra e aqui está um dos planetas exteriores. Então vejam. De novo, nós vamos ter duas posições em que nós teremos um alinhamento perfeito: Sol, Terra, planeta, Terra, Sol, planeta. Quando esse alinhamento acontecer com a Terra e o planeta na menor distância possível, nós vamos ter um negócio bacana, né? Você vai ter, olha, o Sol de um lado da Terra, o planeta do lado oposto. Nós vamos ter uma elongação de 180 graus. Quando nós temos essa elongação de 180 graus, professor, por que 180 graus? Olha, se você pensar numa linha, os dois, o Sol e o planeta, estão opostos em relação à Terra. Isso dá um ângulo de 180 graus, né? Se você fizer um ângulo aqui, ó, tá? Isso aqui é um ângulo de 180 graus. Então, essa elongação máxima de 180 graus a gente chama de oposição, ok? É a oposição do planeta. Então, normalmente, quando isso acontece? Quando você tem, por exemplo, o Sol se pondo a oeste e o planeta nascendo a leste. É o que está acontecendo agora com Júpiter. Nessa época, nós estamos em oposição, Júpiter com o Sol. Tá ok? Nós estamos na oposição desses dois astros. Daqui a algum tempo, nós vamos ter a chamada conjunção. O planeta Júpiter, tá, vai estar junto com o Sol no céu. Quando que isso vai acontecer? Quando a gente olhar para o Sol e enxergar Júpiter lá atrás dele, lá na oposição, na mesma linha de visão do Sol.
Claro que o planeta não vai ser visto por causa da luminosidade do Sol, mas ele vai estar junto com o Sol no céu. Isso vai caracterizar uma conjunção do planeta com o Sol. Quando tem o Sol de um lado, o planeta oposto, oposição. E é claro que nós temos duas outras posições que não são chamadas aqui no caso, né, de máxima elongação. A gente chama de quadratura leste e quadratura oeste, que é quando você está lá, por exemplo, né, o Sol e o planeta formando entre si um ângulo de 90 graus, tá ok? Então, é quando o Sol, por exemplo, está se pondo e o planeta está no zênite, em cima da cabeça da gente. Ou quando o Sol está nascendo e o planeta está em cima da cabeça da gente, ele está no zênite. Então, você tem aí a formação de um ângulo de 90 graus, tá? O planeta exterior também tem movimento retrógrado, tá? O planeta exterior também tem movimento retrógrado. Então, quando ele se move, né, de novo, de oeste para leste, nós temos um movimento direto, de leste para oeste, nós temos um movimento retrógrado, tá ok? Nós temos um movimento retrógrado. Então, agora, a gente vai ver. O movimento retrógrado do planeta interior ele não é muito bacana, não. Mas o movimento retrógrado do planeta exterior é muito bacana, principalmente o de Marte. O movimento retrógrado de Marte, ele faz com que esse planeta ele faça um rodopio no céu, né? Então, o que acontece? Durante a cada mais ou menos 2 anos, né, que você tem o encontro, a aproximação máxima entre Marte e a Terra, a cada 2 anos, você vê um negócio bacana, tá? Você vê um negócio muito bacana. Você pode, tirando fotos todos os dias, não é um negócio de você ver durante uma noite, mas durante um período de 2 meses aproximadamente. Se você for tirando foto do planeta Marte todas as noites, durante 2 meses, nessa aproximação máxima entre ele e a Terra, nós vamos ver um negócio bacana. Marte ele vai parar de andar numa direção do céu, voltar e depois tomar seu caminho de novo. Ele vai dar uma espécie de uma laçada no céu. Essa laçada no céu vai ser quando Marte ele é ultrapassado pela Terra, tá? E aí ele descreve um movimento retrógrado que a gente consegue observar, que a gente consegue perceber. Então, esse fenômeno que acontece com Marte e que acontece também com os demais planetas, né? Que acontece com Júpiter, por exemplo, é uma laçada. Então, aqui tem uma animaçãozinha, só para a gente poder ter uma ideia de como que isso acontece. A Terra está mais perto do Sol do que Marte, então ela gira, ela gasta menos tempo para dar uma volta. Ela se move mais rápido do que Marte. Então, como ela dá um giro completo em torno do Sol, vai chegar uma época em que ela e Marte vão estar na maior aproximação. Quando isso acontece, a Terra gira mais rápido, ela passa na frente de Marte. Então, se a gente ficar observando esse planeta todo dia, o que a gente vai ver lá no fundo das estrelas, que a gente vê Marte como se ele estivesse no céu estrelado. É como se ele tivesse projetado lá numa tela ao fundo cheia de estrelas. Se a gente observar Marte, a gente vai ver que ele descreve, né, um movimento característico, né, no meio das estrelas. Ele vai estar indo para frente, de repente ele inverte seu sentido, depois ele passa a ir para frente de novo. Essa inversão do sentido de Marte, esse movimento retrógrado aparente de Marte, causado pela ultrapassagem da Terra, ele foi um dos responsáveis pela queda do modelo geocêntrico de Ptolomeu. Tá ok? Tá ok? E aí nós tivemos, então, tá, o modelo heliocêntrico, tá, que foi o de Nicolau Copérnico, que ganhou fama porque o modelo de Copérnico ele conseguia explicar esse movimento aqui, ó, de uma maneira muito simples, como a gente vê ele hoje, né, como sendo simplesmente uma ultrapassagem da Terra sobre o planeta Marte. O modelo de Ptolomeu era complicado pra caramba para explicar isso aí. Para tentar explicar isso, ele criou um conceito chamado de epiciclo. Então, ele colocou o planeta, a órbita do planeta, toda cheia de epiciclo. E aí, a explicação se tornou tão complicada que o modelo de Ptolomeu caiu. Uma das causas da queda desse modelo foi justamente
descrição desse movimento retrógrado aí de Marte. Ok? Então, é isso aí, galera. O Geraldino está entrando aqui na sala, me parece. Boa noite, viu, Geraldino? Boa noite. Não, tranquilo. Eu estou fazendo só a gravação da aula porque os meninos pediram que eles não poderiam, eles não conseguiriam observar, não, que eles não conseguiriam participar da aula, não. Ok? Então é isso. Bom, então eu vou continuar aqui, tá ok? Então, beleza. Então, saca só. Bom, além disso, eu estou falando sobre o movimento dos planetas, né, exteriores. A gente vai ver o seguinte, tá? Aconteceu alguma coisa aqui. Pronto. Então, o que acontece? Essa aqui é a laçada de Marte que eu estou comentando aqui com vocês, né? É um dos fenômenos que fez com que o modelo geocêntrico de Ptolomeu caísse e ficasse, portanto, o modelo de Nicolau Copérnico. Então, veja só, aqui você tem basicamente o planeta, tá? O planeta Marte. Ele, durante o seu percurso normal, ele vai estar se movendo, né? Como já disse aqui para vocês, de oeste para leste. Aí o que vai acontecer? Vai chegar uma certa época do ano que ele vai simplesmente parar de ir para o oeste, inverter seu movimento e depois retomar seu movimento no sentido normal. Esse movimento, né, essa laçada, ela evidencia para a gente, ela mostra para a gente o movimento retrógrado descrito pelo planeta Marte. Ok. Então, agora, o que a gente vai fazer? Depois de falar esse tudo, né, depois de ter tocado nesse assunto todo, a gente vai fazer, nós vamos resolver aqui agora umas duas questões da prova passada de astronomia, né, da seletiva de astronomia. Então, eu escolhi aqui, eu peguei a prova passada e vou resolvendo as questões. Então, a primeira questão é essa que está aqui, ó. E, para minha surpresa, que não é nenhuma, né? Vocês podem observar que ela está falando aqui, ó. Aqui nós temos o horizonte oeste, nós temos aqui o Sol, e nós temos aqui um planetinha, né? Que está passando nas posições A, B e C. Tá ok? Ok? Agora lembre-se, relembrando rapidamente aqui, ó. Não se esqueçam, tá? Quando um planeta se move, ok? Eu coloquei aqui uma síntese para a gente não esquecer. Quando o planeta se move de oeste para leste, nós temos um sentido direto. Quando o planeta se move de leste para oeste, nós temos o sentido retrógrado. Cuidado, quando você está no horizonte, muito cuidado. Se o planeta se afasta do horizonte, ele está se movendo na direção contrária daquele horizonte. Quer dizer, se você está no horizonte oeste e o planeta está se afastando do horizonte, é porque ele está se movendo para o leste. Então, ele está indo de oeste para leste. Portanto, movimento direto. Se o planeta se aproxima do horizonte, é porque ele está indo na direção do horizonte. Ou seja, ele está indo, se o horizonte for o horizonte oeste, o planeta vai estar indo para o oeste. Portanto, ele está vindo do leste. Quando o movimento é de leste para oeste, reparem, nós temos o movimento retrógrado. Oeste para leste, movimento direto. Leste para oeste, movimento retrógrado. Cuidado para não confundir isso com o movimento aparente do Sol. O Sol todo dia se move de leste para oeste. Nós não estamos falando do Sol, nós estamos falando dos planetas, tá ok? Então, os planetas se movem de leste para oeste, retrógrado. Oeste para leste, movimento direito ou direto. Beleza? Vamos para a nossa questão, porque ela é tudo isso. Então, vamos lá. A imagem a seguir mostra um esquema do planeta Vênus, um planeta interior.
um planeta interior. Já discutimos sobre isso. Em 3 datas distintas, A, B e C, ao longo de sua órbita. Eu quero que vocês prestem muita atenção nos detalhes mínimos que estão nessa questão. Ela precisa de muita análise. Então, vamos lá. Analisando a figura, coloque VOF na frente de cada afirmação. Repare que o número de pessoas que acertou completamente essa questão é baixíssimo. 2% das pessoas acertaram a questão por completo. 4% das pessoas erraram por completo. Ok? Então, vamos tentar enxergar. Primeira coisa, vejam, de acordo com o esquema, nós temos o oeste aqui assim. O planeta Vênus vem de A para B e de B para C. Esse sentido está sendo indicado por essas setas. Repare que o tamanho do planeta muda. O tamanho do planeta muda. Repare que em A o planeta está pequenininho. Em B, embora ele apareça com a forma de meia-lua, o disco do planeta parece maior. E em C, como ele parece uma lua nova, repare que o disco do planeta, a esfera do planeta, parece ser maior ainda. Ou seja, o planeta está vindo de uma posição mais distante para uma posição mais próxima de nós. Essas formas que vocês podem ver aqui, ó, bolinha, meia e parecendo, isso não é a Lua. O planeta Vênus, assim como o planeta Mercúrio, todos os planetas interiores, esses dois, né, eles exibem fases. Eles têm fase nova, quarto minguante, cheia, igualzinha à Lua. São as mesmas fases da Lua. Então, a questão aqui está retratando essas fases. Aqui nós temos o planeta Vênus visto em oposição ao Sol. Nós vemos ele todo iluminado. Aqui nós vemos o planeta Vênus em seu afastamento máximo do Sol. Como eu já defini nas nossas discussões, o afastamento máximo é chamado de elongação máxima. Então, Vênus aqui em B está em sua elongação máxima. Nessa posição, ele apresenta a forma de uma lua em quarto crescente, tá ok? Ou, no caso aí, quarto minguante, né? E na posição C, Vênus vai estar mais próximo da Terra. Nós vamos ver uma porção cada vez menor iluminada desse planeta. E aí, nós vamos também vê-lo maior, porque ele vai estar mais próximo do nosso planeta. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um planeta, ora ele se afasta do horizonte, ora ele se aproxima do horizonte. Então, eu vou fazer algumas observações aqui, prestem atenção. Então, veja só. Eu vou pegar aqui uma figura ao lado dessa. Está aqui o Sol, tá? Vou fazer ele menor. E aí nós vamos pegar o Vênus nessa porção aqui da órbita dele, onde ele vai passar no ponto A e onde ele vai chegar aqui no ponto B. Então, pessoal, saca só que bacana. Quando Vênus chegar, quando ele estiver indo, né, de A para B, reparem, ele vai estar se afastando do horizonte oeste. Então, se ele está se afastando do horizonte oeste, ele está indo para fora desse horizonte. Mas se aqui é o oeste, quer dizer que cá para fora vai estar, quer dizer, nesse sentido aqui, vai estar o horizonte leste. Então, ao sair aqui, ó, passar por A e ir para B, o planeta está se afastando do oeste. Então, ele está indo para o leste. Ele se move de oeste para leste. Então, indo de A para B, o planeta está tendo um movimento direto. Ele está tendo um movimento direto, movendo-se de oeste para leste. Agora, o segundo trecho da órbita dele, ele vai estar se movendo de B para C, tá ok? Ele vai estar saindo da posição B para a posição C.
Quando ele chegar aqui nessa posição C, repare que ele vai estar saindo de seu máximo afastamento do oeste e ele vai estar se aproximando de novo do horizonte oeste. Então, ele está andando em sentido contrário. Ele vai estar indo na direção do oeste e, portanto, se afastando do leste. Então, ele está indo de leste para oeste. Então, de B para C, o planeta terá o que nós chamamos aí de movimento retrógrado. Então, olha só, aqui, no primeiro trecho, vou até mudar a cor aqui para a gente poder enxergar. Né? Vou pôr um amarelo para escrever no azul para chamar a atenção. De A para B, nós vamos ter um movimento direto. De B para C, nós vamos ter um movimento retrógrado. E lembrando que em B, nós vamos ter aqui, nessa posição B, nós vamos ter a elongação máxima. Trata-se, portanto, de uma elongação máxima, um afastamento máximo do oeste. Quando eu me afasto ao máximo do oeste, é porque eu estou numa elongação máxima para o lado do leste. Tá ok? Para o lado do leste. Então, eu tenho aqui três coisas importantes. Movimento direto, de A para B. Movimento retrógrado, de B para C. Elongação máxima em B. E aqui em C, eu estou quase em uma conjunção, que é aquela em que o planeta está mais perto da Terra. Quando o planeta está mais perto da Terra, nós temos a chamada, né? A gente viu aqui na conversa, nós temos aqui em C a chamada conjunção inferior. Máxima aproximação do planeta em relação à Terra. E aqui em A, o planeta está mais afastado da Terra. Então, nós temos a chamada conjunção superior. Olha que quantidade de informação numa mísera imagem. Está vendo o tamanho da interpretação que a gente tem que fazer na questão? Agora, repare, vamos marcar VOF, né? Já observei. Então, de B para C, o planeta descreve movimento. Não, desculpa. De B para C, o planeta Vênus está em fase minguante. De B até C. Bom, veja que de B ele está 1/4 iluminado. A quantidade de iluminação do planeta diminuiu. Toda vez que a parte iluminada diminui, nós temos um minguante. Quando a parte iluminada cresce, nós temos o crescente. Então, reparem a Lua, por exemplo. A Lua sai de nova e vai para o quarto crescente. E ela fica na fase crescente até chegar na cheia. Uma vez que ela chega na cheia, ela sai da cheia e vai para a nova. Ela começa a diminuir a sua parte iluminada. A diminuição da parte iluminada a gente chama de minguante. Então, de B para C, a porção iluminada de Vênus diminui. É verdade, é minguante. Então, ele está em sua fase minguante. A primeira afirmativa aqui, tá? Essa primeira afirmativa aqui, ela é verdadeira. A segunda afirmativa, de A para B, o planeta Vênus está em movimento retrógrado. Vocês vão ver que de A para B, o movimento não é retrógrado. O movimento de A para B é um movimento direto. Por que mesmo, Clali? Porque de A para B, o movimento está se afastando do horizonte oeste, então ele está indo para o leste. Quando o planeta se move de oeste para leste, ele está no movimento direto. Então, essa afirmativa segunda é uma afirmativa falsa. Em B, o planeta Vênus está em conjunção superior. Repare que em B nós já marcamos, isso aí é falso. Ele não está em conjunção superior.
Em B, o planeta está em sua máxima elongação. Repito, máxima elongação, máximo afastamento em relação ao Sol. Em B, o planeta está na sua máxima elongação oeste. Bom, ele está em máxima elongação, só que não é oeste, é máxima elongação leste. Por que leste? Ele chega o mais afastado possível do oeste. Então, ele foi em direção ao... E, por fim, portanto, isso aqui é falso, né? De A para C, o planeta Vênus também é conhecido como estrela matutina. Pessoal, o termo matutino está relacionado com manhã, ou seja, está relacionado com o nascer do Sol. O Sol nasce a leste. Aqui nós temos o Sol no oeste. Então, não é o nascer do Sol. Isso aqui é o pôr do Sol. Então, Vênus não é conhecido como estrela matutina. Quando ele está no pôr do Sol, ele é conhecido como estrela vespertina. Vespertino está relacionado com cair da noite, pôr do Sol. Então, essa afirmativa também está incorreta. Tá bem? Então, eu espero que vocês entendam, né, a discussão que foi feita aqui nessa figura. E quando assistirem a gravação dessa resolução, dessa questão, por favor, me enviem suas dúvidas pelo WhatsApp ou encontrando comigo na escola mesmo. Nós vamos resolver mais uma questão, ok? A questão é essa aqui. Essa questão aqui fala sobre a Lua. Muita atenção. É uma questão que também envolve muita interpretação. Não tem cálculo nenhum. Zero. Mas é muita interpretação. Reparem que apenas 5% das pessoas acertaram essa questão na totalidade. E vejam que o índice de erro também está em torno aí dos 5%, né? Então, muita gente, de fato, errou, pelo menos, parte dessa questão. Note que apenas, né, 18% acertou 80% da questão. Então, vamos lá. É contabilizado, são contabilizados, né, todos os acertos e todos os erros, claro. Então, de novo, para marcar VOF. Vamos ver. O esquema a seguir traz a configuração, fora de escala, de 3 luas novas consecutivas. Preste atenção nisso aí. 3 luas novas. Então, você tem aqui, ó, a lua nova 1, a lua nova 2, a lua nova 3. Ok? Muita atenção para isso. Agora, eu vou começar a ler as afirmativas. O que nós temos? Por que ele colocou as luas novas nessas 3 configurações? É claro que à medida que a Lua gira em torno da Terra, a Terra também gira em torno do Sol, tá ok? Então, à medida que a Lua vai mudando de posição, a Terra também vai mudando de sua posição, de tal forma que a parte iluminada da Lua, em relação ao planeta Terra, que pode ser vista aqui na Terra, ela vai mudando com o passar do tempo, saindo, como nós já falamos, né, de nova para crescente cheia, de cheia para minguante e nova de novo. Mas vamos lá, então. Ali a lua nova. A lua nova 1 acabou de passar pelo apogeu. Pronto. O que é apogeu? Foi falado hoje. No início dessa aula, eu defini o que é o apogeu. O que é o apogeu? Vamos lá de novo? A órbita da Lua em torno da Terra é uma elipse. A Terra está no foco dessa elipse. Pelo fato da Terra estar no foco da elipse e essa órbita ser uma elipse, o que vai acontecer? Está exagerado mais uma vez, né? Está muito exagerado meu desenho. Aqui a gente pode ver que na hora que a Lua está aqui, ó, nessa posição, ela está próxima da Terra, e quando a Lua está nessa posição, ela está afastada da Terra.
Então, a gente sabe que durante seu movimento orbital, a Lua passa mais perto da Terra ou mais longe da Terra, dependendo de onde ela está. Bom, o ponto mais próximo da Terra, próximo, eu disse para vocês que ele é chamado de perigeu. E o ponto mais afastado da Terra, tá? Ele é o apogeu, tá ok? Então, o que é apogeu? Quando a Lua está mais distante da Terra. Perigeu, quando está mais perto da Terra. Quando a gente fala de planeta em torno do Sol, eu disse para vocês que o perigeu não é perigeu, ele é chamado de periélio. E o apogeu não é apogeu, ele é chamado de afélio, tá ok? Então, nós temos aqui o perigeu e o apogeu. Então, vamos ver. Na Lua Nova 1, acabou de passar pelo apogeu. Será que isso é verdade? Apogeu é afastado. Vejam que a Lua Nova 1, ela está muito perto aqui, ó, desse ponto que ele marcou como sendo ponto A. E repare, esse ponto A, ele é, de fato, ele representa a maior distância entre a Terra e a Lua em sua órbita. Ué, então, esse ponto A aqui, ele é, de fato, o apogeu. Logo, a afirmativa primeira é verdadeira. A Lua passou pelo apogeu, sim, ela acabou de passar pelo apogeu. Vejam que a setinha aqui, ó, existe uma setinha, vou até aumentar aqui o zoom da questão para a gente poder enxergar bem. Olha só para vocês verem. Aqui, ó. Deixa eu tirar isso tudo que eu escrevi aqui assim, porque senão não vai dar para a gente poder enxergar direito. Vejam. Aqui está a Lua Nova 1. Esse A representa a maior distância entre a Terra e a Lua quando ela estiver em sua órbita. Então, de fato, esse ponto A aqui, ele é, como eu já disse, ele é o nosso apogeu. Beleza? Tranquilo? Então, veja, como a Lua está indo de A para B, então ela, de fato, acabou de passar aqui pelo apogeu. Logo, a primeira afirmativa é mesmo verdadeira. Então, olha só, nesse VOF, nós temos aqui primeira afirmativa ou primeira afirmação, verdade. A Lua passou mesmo pelo seu apogeu. O tempo decorrido entre as luas novas 1 e 2 é maior do que entre as luas novas 2 e 3. Ixi, agora falar de tempo. Vamos ver? Tempo decorrido entre luas novas 1 e 2 é maior que o tempo entre as luas 2 e 3. Vamos dar uma olhada aqui. A lua nova 1 e 2. Veja, a lua nova 1 está aqui, a lua nova 2 está aqui. Ó. Tá? Lua nova 1 aqui, lua nova 2 está aqui. Lua nova 2 aqui, lua nova 3 aqui. Então, é como se eu vou unir essas duas figuras numa só. Então, está aqui a lua nova 2, está aqui, ó, a lua nova 1. Então, veja aqui, ó. Então, essa aqui é a nova 1. Então, o que ele está dizendo? O tempo que a Lua gasta para ir de 1 para 2 é maior que o tempo que a Lua gasta para ir de 2 para 3. Ok? 3, 2 e 1. Será que é? Vamos pensar? O tempo de 1 para 2 é maior que de 2 para 3. Como é que nós vamos saber isso? Ó, terceira lei de Kepler, segunda lei de Kepler, primeira lei de Kepler. Segunda lei de Kepler, o que diz? A órbita da Lua não é uma elipse? Olha, muito importante não esquecer disso. A órbita da Lua é uma elipse. Então, vejam, eu disse para você o seguinte, está aqui a Terra, aí a Lua vai estar se movendo assim, e aqui ela vai estar se movendo assim. Aqui é o ponto mais próximo, é o perigeu. Aqui está o ponto mais afastado, que é o apogeu. Veja só. Eu disse para vocês que uma das consequências das leis de Kepler é que a Lua vai estar mais próxima da Terra no perigeu, mais afastada da Terra no apogeu. Quando a Lua está mais próxima da Terra, ela se move mais rápido. Então, ela tem uma velocidade maior.
E quando ela está no apogeu, ela tem uma velocidade menor. Então, veja, ao sair do apogeu para o perigeu, a Lua aumenta a sua velocidade. Portanto, ela tem um movimento acelerado. Ela aumenta de velocidade. Quando ela vai do perigeu para o apogeu, ela diminui sua velocidade, ou seja, ela tem um movimento retardado. A velocidade da Lua diminui. E você sabe que distância é inversamente, né, vai ser inversamente proporcional aí, né, o tempo de percorrer uma distância vai ser inversamente proporcional à velocidade, tá certo? Então, o que você vai ter? Veja, se a Lua em 1 está mais afastada, está mais próxima do apogeu, nós vamos ter a Lua em 1 com uma velocidade menor. A Lua vai estar mais lenta. Quando ela vai para 2, a velocidade dela começa a crescer, ela está aumentando de velocidade. Quando ela vai para 3, ela aumentou ainda mais a velocidade. Então, o que acontece? Reparem que nós estamos pegando aqui, né? A figura ela é colocada com variações de tempos iguais, tá ok? Então, o que nós podemos afirmar aqui? Que as distâncias percorridas de 1 para 2, de 2 para 3, essas distâncias são iguais, tá ok? Mas o que acontece? Na Lua, na posição 1, a velocidade é menor. A Lua, na posição 3, a velocidade é maior. Então, repito, a Lua está aumentando a sua velocidade ao ir de 1 para 2 e de 2 para 3. Ela passa a se mover cada vez mais rápido. Se ela passa a se mover mais rápido, então ela gasta cada vez menos tempo para percorrer aquela distância. Ó, então, se ela vai mais rápido, ela vai gastar cada vez menos tempo para percorrer a distância. Portanto, para ir de 1 para 2, ela vai gastar mais tempo do que para ir de 2 para 3. Uai, o que disse a afirmação? Até me perdi aqui agora, né? Perdi não, isso é verdade, olha lá, vamos ver. O tempo decorrido entre as luas 1 e 2 é maior do que entre as luas 2 e 3. Isso é verdade. De 1 para 2, a velocidade da Lua ainda está pequena. De 2 para 3, ela está maior, então ela vai gastar menos tempo. Então, o tempo de 1 para 2 é mesmo maior do que de 2 para 3. Isso aqui é verdade. Isso é uma verdade. Olha só que interpretação bacana da questão. É uma questão muito bacana. Os intervalos de tempo entre as luas sucessivas, os intervalos de tempo entre as sucessivas fases principais da Lua são idênticos. Uai, nós não estamos falando que a Lua muda de velocidade? Quem que são as fases principais? As fases principais da Lua são aquelas 4 que nós chamamos no nosso cotidiano, né? Que nós reconhecemos no nosso cotidiano e que a gente costuma, às vezes, dizer que a Lua tem 4 fases, mas ela não tem 4 fases. Ela tem infinitas fases, mas ela tem 4 fases principais, não é verdade? Essas 4 fases principais seriam, no caso, né, o que nós chamamos aí de lua cheia, lua quarto minguante, a lua nova, a lua quarto crescente. Não faça referência dessa questão com essas que estão aqui, ó, tá? Não faça referência aqui, ó, da minha figura das fases da Lua com as imagens aqui da questão. A minha figura está errada. Tá? Eu só estou mostrando as 4 fases. Quando que essas 4 fases vão acontecer? Elas vão acontecer quando a Lua estiver no apogeu, for para o seu lado, né, oposto, que é o perigeu, voltar para o apogeu, ir para o perigeu, e eu acabei de dizer para vocês que indo do apogeu para o perigeu, a Lua tem um movimento acelerado, e indo do perigeu para o apogeu, ela tem um movimento retardado, quer dizer, a velocidade da Lua muda. Os tempos que ela demora para percorrer distâncias também vão mudar. Então, se você pegar as 4 fases da Lua, nós vamos ter basicamente 4 distâncias aproximadamente iguais. É claro que quando a Lua estiver saindo de uma fase e ir para outra,
a velocidade dela vai mudar, vai aumentar ou vai diminuir, logo o tempo para percorrer essa distância entre as quatro fases não será o mesmo, não será constante. Portanto, essa terceira afirmativa, ela é uma afirmativa falsa, ok? Ela é uma afirmativa falsa. Quando a Lua nova 3 atingir o ponto B, que é esse ponto aqui, ó, a Lua estará em quarto crescente. Olha que bacana aqui, ó. Olha só, vamos ver? Vamos ver, será que é mesmo? Quando a Lua atingir o ponto B, ela estará na sua fase de quarto crescente. Olha, pessoal, isso aqui é uma discussão bacana que eu vou até pôr uma folha nova aqui para a gente poder entender, ok? Então, quando a Lua chegar no ponto B, ela vai ter a sua fase. Quando que acontece a Lua em quarto crescente? Ela acontece em uma posição muito especial. Qual que é? Então, o que você tem? Vou fazer aqui fora de escala, por favor. Fora de escala, tentem entender muito bem. Você tem aqui o Sol, tá ok? Que eu vou desenhar fora de escala. Está aqui a Terra e está aqui a órbita da Lua. Quando a Lua está virada para o Sol, de tal forma que ela está alinhada, Sol, Terra, Lua, nós não vemos a parte iluminada da Lua, nós só vemos a parte escurecida da Lua, ok? Nós só vemos a parte escurecida da Lua. À medida em que a Lua vai girando em sua órbita, nós passamos a enxergar, dependendo da posição em que a Lua ocupa, nós passamos a enxergar, portanto, uma parcela do lado iluminado da Lua, que é iluminado pelo céu. Ou seja, nós passamos a ver um pedacinho da Lua. Quando que a Lua vai estar no seu quarto crescente? Quando acontecer esta situação aqui, ó. É quando existir entre a Lua e a Terra, entre o Sol e a Terra, quando nós tivermos um ângulo exato de 90 graus. Quando essa configuração acontecer, nós vamos ter, então, a Lua na sua fase de quarto crescente, tá ok? E aí, o que acontece? Quando isso acontecer, nós vamos ter a Lua no quarto crescente. Será que esta posição ocupada pela Lua aqui é a opção, é a posição B que está mostrada naquela figura? Vamos ver? Então, veja só. À medida que a Terra vai girando, blá, 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 a Lua vai mudando de posição. Repare que, olha aqui, ó, aqui nós temos a Lua em fase nova, nova, nova. Note que o B está pertinho aqui ó, dessa fase nova. E veja que para a Terra ter um ângulo de 90 graus com o Sol, a Lua estaria nesta posição aqui, ó. Quando a Lua chegar aqui nesta posição, ó, nesta posição aqui, em relação ao Sol, é que nós vamos ter um ângulo de 90 graus entre a Lua e o Sol, o alinhamento Lua-Terra, Sol-Terra. Quando eu tiver esse ângulo de 90 graus, eu vou enxergar a minha Lua na fase quarto crescente. Repare que isso não bate com o ponto B. Ó, o ponto B está aqui, ó, o quarto crescente vai acontecer aqui, ó. Logo, eu posso afirmar, sem medo nenhum, que quando a Lua nova 3 atingir o ponto B, ela estará no quarto crescente? Não. Ela vai ter que passar do ponto B para que eu a veja nessa fase de quarto crescente. E, por fim, ao longo do ano, as luas novas só podem ocorrer quando a Lua está nos pontos A e B. Quando a Lua está entre os pontos A e B. Então, quer dizer, a Lua nova só pode acontecer aqui. Ó. Pois é, né, galera? Vejam que a posição da órbita da Lua está a mesma, embora a Terra tenha descrito a sua volta em torno do Sol. O que acontece? O que acontece é o seguinte, na verdade, nós vamos ter a Terra girando em torno do Sol e nós vamos ter a Terra passando para o outro lado de cá, né? Que aqui não pode ser visto. Né? Mas se a gente pegar e imaginar a Terra continuando em sua volta, nós poderíamos ver, e eu fico devendo isso porque nosso tempo está acabando,
mas eu mostro para vocês que a lua nova não acontece só entre A e B. Porque se a lua nova acontecer só entre A e B, nós vamos ter a lua cheia sempre acontecendo nesse quadrante que está aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Nós teríamos lua só cheia aqui. Mas acontece que, às vezes, a lua cheia acontece da lua cheia acontecer. Aqui tem mais dúvida. Acontece da lua cheia. Acontece de haver a lua cheia quando a lua está também no seu apogeu. E acontece também a lua cheia quando ela está no perigeu. Tá ok? Então, logo, pode acontecer lua cheia aqui e aqui, lua nova aqui e aqui. Portanto, essa condição de que ao longo do ano as luas novas só acontecem quando a lua está entre A e B, isso aqui, pessoal, é também uma afirmativa falsa. Tá ok? Então, a lua nova e a lua cheia podem acontecer em qualquer ponto da órbita da lua. Tá beleza? Bom, então, pessoal, eu peguei essas duas questões para hoje, e eu tinha até separado uma terceira aqui, né? Que não tem nada a ver com isso, tá? Não tem muita coisa a ver com isso, não, mas tem a ver apenas com elongação, né? E com a elevação. Como é uma questãozinha rápida, eu vou fazê-la também. Aliás, não, vou deixar para discutir no nosso próximo encontro, porque ela vai precisar de uma análisezinha aqui para a gente poder reviver alguns conceitos. Então, nós vamos parar por hoje aqui, tá? Já estamos aí, né, com 8h37. Eu vou deixar essa gravação. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à resolução dessas questões, vocês podem me mandar a dúvida, comentar comigo, pedir para comentar com vocês. Eu tiro um tempo aí na escola, eu tiro um tempo e respondo pelo WhatsApp, enfim, eu respondo, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Geraldino, você está aí me ouvindo, né? Então, se você tiver alguma coisa, estou às ordens. Eu vou parar a gravação da aula, tá bom? Encerrando a gravação. Parei a gravação da aula.